Olá, 7 de junho de 2019, as principais notícias desta sexta-feira você confere agora aqui na TV Difusora. Corpos de meninas maranhenses mortas no Chile estão a caminho do Brasil e vão ser velados na capital maranhense. Defensoria Pública lança campanha em defesa da população idosa. Comércio informal aproveita para também faturar com a chegada do período junino. Você vai ver ainda a expectativa dos times maranhenses para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. E no estúdio vamos falar sobre uma campanha contra o trabalho infantil. Você vai ver os detalhes aqui do Bom Dia. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na capital maranhense e em todo o estado. Obrigado pela audiência pela TV Difusora. Estamos juntos aqui unindo todo o Maranhão através da informação. Já Silvão Alves participa do Bom Dia, trazendo as principais notícias da área de segurança. Tem Jô Coutrin também falando de política. Mas nós começamos o Bom Dia de hoje mostrando mais um acidente aqui na capital e um acidente envolvendo poste, mais uma vez, de iluminação, né? Poste de energia elétrica. Quem tem as informações é Eduardo Ericira, está ao vivo no local, lá no bairro do Desterro. Eduardo, você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente amanhece essa sexta-feira com um grave acidente que aconteceu aqui na Avenida Beira-Mar. Por aqui, ó, o poste foi arrebentado, caiu com a batida deste veículo que ficou com a frente bastante danificada. A gente já conversou aqui, Adalberto, esse acidente na verdade foi envolvendo dois veículos, o outro está do outro lado da pista, aqui na batida. Eles iam nesse sentido Beira-Mar, Anel Viário, aqui Centro Histórico, Anel Viário, e se chocaram, acabaram batendo um no outro e o outro veículo atravessou o canteiro central e foi parar do outro lado da pista, lá próximo, ali nas proximidades da Praça do Desterro. Acho que dá para acompanhar, porque os outros veículos tiveram que passar pelo outro lado, porque o poste acabou interditando esse lado, mas ele foi parar ali do outro lado, já tem inclusive um guincho que veio buscá-lo. Mas esse carro se deu, o motorista desse carro acabou levando a pior, segundo o motorista daquele outro veículo, foi ele que acabou ocasionando o acidente, segundo o Edson, com quem a gente conversou aqui, que era um motorista do outro veículo, acabaram se chocando e o motorista deste carro, ele foi socorrido, encaminhado para o hospital, estava aparentemente bem, mas ele tinha alguns cortes, algumas escoriações na região da face, principalmente na parte da testa. Então, por conta disso, mas saiu andando, conseguiu descer do carro andando, mas foi socorrido e levado ao hospital. O poste, como eu disse, Adalberto, ficou atravessado. Olha a situação, uma imagem que impressiona. O poste ficou atravessado, a gente inclusive está bem próximo aqui, mas só lembrando que a gente só está próximo porque, segundo os profissionais, os técnicos da SEMAR que já estão trabalhando aqui no local, a energia foi cortada, foi isolada neste momento aqui. Por conta disso, a gente se encontra próximo, senão a gente não estaria tão próximo por conta da questão de segurança. Os profissionais da SEMAR já trabalham aqui, os técnicos da SEMAR, e eles lembraram que quando se aproxima o final de semana, Adalberto, a gente já inclusive conversou com alguns deles, aqui quando se aproxima o final de semana, hoje é sexta-feira, esses acidentes crescem, principalmente quando se aproxima aí com a sexta-feira, sábado e domingo. As ocorrências nesse ano aumentaram bastante, segundo a própria SEMAR, houve um aumento de 29,6% no número de acidentes com quebra de postes de energia elétrica em todo o estado. Quer dizer, situação bastante delicada, ainda segundo informações e relatórios aqui da SEMAR, as avenidas que mais acontece esse acidente são Jerônimo de Albuquerque, Daniel de Latouche, São Luís Rei de França, Guajajaras, Litorânea, holandeses, portugueses, africanos e franceses. Então, esse acidente grave, Adalberto, aconteceu por volta de 5h20 da manhã, aproximadamente, segundo relatou uma das vítimas que acabou se envolvendo nesse acidente, foi por volta de 5h20 da manhã, aqui na Avenida Beira-Mar. Uma prestação de serviço, uma orientação, quem estiver vindo no sentido Centro Histórico aqui para o Anel Viário vai enfrentar um pouco de dificuldade, que o acidente foi justamente nesse sentido, foi feito um desvio para o outro lado da pista, quer dizer, está na mão e contramão, ali do outro lado da pista, então a pessoa vai ter um pouco de problema quem estivesse dirigindo nesse momento aqui nessa parte central da cidade. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. As imagens impressionam, né? Porque agora uma via apenas sendo utilizada. Você que está aí e que vai precisar agora utilizar o trânsito nessa parte da cidade, muito cuidado. Está interditada a via, como você vê nas imagens aí. Quem está vindo ali do Anjo da Guarda, aqui daquela região, está indo aqui pela Beira-Mar, né? Passando ali próximo à Beira-Mar, ali ao centro histórico da cidade. Você vê aí na imagem, situação bastante complicada depois desse acidente que aconteceu na madrugada de hoje. Confirmando aquilo que o Eduardo falou, o crescimento de 29,6% nos acidentes, segundo a SEMAR, envolvendo postes de energia. Para que você tenha uma ideia, no ano passado foram 2.735 acidentes desse tipo.
328 deles aqui na capital. 2.110 no estado foi o número de 2017, com 512 aqui na capital. Ano passado, reforçando, 2.735 acidentes no Maranhão, envolvendo aí a colisão com postes de energia elétrica. A Defensoria Pública do Estado lançou ontem uma campanha em defesa do idoso. A campanha pretende combater os casos de violência contra a população idosa. Vamos ver. Dona Maria Iris tem vitalidade e disposição para dar e vender. Aos 74 anos de idade, a aposentada realiza várias atividades no decorrer da semana. Claro, sempre contando com o apoio da família. Minha rotina é hidroginástica, 2 vezes na semana, 3 vezes dança e ainda participo do coral. Minha família está presente sempre nas coisas da noite, eles me levam. Durante o dia eu mesmo me viro, né? Mas a minha família está sempre me apoiando. Isso aí é que faz a gente se sentir muito feliz. Além das atividades, o apoio da família é necessário. Só que nem todos os idosos contam com o mesmo apoio que tem Dona Maria Iris. Situações de violência envolvendo pessoas com mais de 60 anos ainda são comuns em todo o estado. Com o objetivo de conscientizar a população de que esse tipo de prática precisa ser combatida, é que a Defensoria Pública do Estado lançou uma campanha com ações que deverão se estender durante todo o mês em pelo menos 13 municípios maranhenses. Nós quisemos mostrar o oposto daquilo do sofrimento. A gente mostrou uma população idosa que ainda leva em frente a alegria, né, a vontade de viver e de contribuir para essa sociedade. Então nós fizemos a abertura para mostrar isso, né? Velhice não é o fim de tudo, é uma etapa da vida. A abertura da campanha contou com apresentações de corais da terceira idade, que, entre outros ritmos, cantaram com muita animação músicas que embalam o período mais festivo do Maranhão, o São João. Entre os meses de janeiro e maio desse ano, a Defensoria Pública do Estado realizou 1.968 atendimentos. Desse total, 659 eram casos de violência contra idosos. Negligência, violência psicológica e abuso financeiro continuam no topo dessas estatísticas. Em 2019, os bairros com maior incidência de denúncias de violência contra idosos são o Centro, Vila Palmeira, Anjo da Guarda, Cidade Operária e Liberdade. Em 2018, a Defensoria Pública do Estado prestou 5.758 atendimentos. Desse total, 1.172 eram situações de violência contra idosos. Ao longo de todo o ano, a entidade desenvolve ações como forma de proteger quem é vítima desse tipo de violência. A campanha ela é para chamar a atenção para o fato, mas o trabalho de prevenção e combate à violência tem que ser realizado o ano inteiro. Mas é claro que num período específico do ano, a gente tem que chamar a atenção, a gente tem que parar, a gente tem que refletir, a gente tem que planejar e tem que ter um momento lúdico também, até para os próprios idosos. Muito legal, né? E parabéns à Defensoria aí por essa iniciativa, essa campanha que é extremamente importante. A gente fica na torcida aqui para que atividades como as que foram realizadas, por exemplo, no ano de 2017 voltem. A Defensoria fez um curso em 2017 extremamente procurado. A procura foi intensa de inscrições por esse curso. A gente espera que ele volte. Um curso de preparação para cuidador de idoso. Há uma necessidade de formação nessa área. A gente torce para que esses cursos aconteçam. Havia, inclusive, uma expectativa, eu lembro bem, no ano passado, de fazer esse curso à distância, para que mais pessoas possam, então, ser atendidas. Tem aí a Universidade Estadual do Maranhão, tem o Emanet, com toda a tecnologia preparada, professores, todo o instrumental pronto para, por exemplo, ser utilizado numa atividade como essa. A gente fica na torcida para que esses cursos sejam retomados aí pela Defensoria Pública do Estado. É uma prestação de serviço extremamente importante para toda a comunidade. Na Semana do Meio Ambiente, nós vamos mostrar mais uma reportagem que trata do assunto. No bairro da Cidade Operária, aqui na capital, moradores se uniram para fiscalizar quem insiste em descartar resíduos de forma irregular, chamados sujões. A cena é comum na Cidade Operária. Muitos carroceiros descartam resíduos de maneira irregular no bairro. Na rua 205, o lixo se acumula nos fundos da escola Maria José Aragão, entope os bueiros, prejudica o escoamento de água, além de atrair animais.
quando alguém resolve queimar os resíduos, a situação fica ainda pior. Dentro da escola, não tem quem aguente ficar. Quando eles queimam o lixo, a fumaça adentra o espaço escolar. Isso nos afeta, primeiramente, a nossa saúde e o nosso desempenho dentro da escola, porque com a quantidade de fumaça, nós somos liberados mais cedo e são interrompidas as atividades escolares. Os professores também reclamam da situação e da falta de conscientização de quem joga lixo no local de maneira irregular. É recorrente os carroceiros depositar os resíduos sólidos aqui nessa área, no fundo da Escola Mário José Aragão. Tem sido feito vários trabalhos para conter mais essa quantidade de lixo, porque a gente termina sendo prejudicado aqui na nossa escola. A esperança de professores e alunos era que, com a construção de um ecoponto, por exemplo, o problema diminuísse. Acontece que esse aqui funciona desde o dia 4 de abril. E mesmo assim tem gente que insiste em descartar os resíduos de maneira irregular. Quando o ecoponto veio para cá, para nós foi uma felicidade, achávamos que estávamos livres desse processo. Infelizmente, precisamos ainda de um trabalho muito mais persistente em relação a isso, por conta da comunidade, dessa falta de sensibilidade de não utilizar o descarte de maneira correta no ecoponto. Cansada, a população se uniu. Através do grupo Cidade Operária, Comunidade em Ação lançaram uma campanha nas redes sociais. A ideia é que cada morador fiscalize e denuncie os sujões. Trabalhar essa questão da educação ambiental, mas isso tem que ter conversa, porque o carroceiro tem um perfil que precisa você também estar lidando. Mas também eu digo o seguinte, tem que punir o sujão. Se não põe o sujão, se não mexe no bolso dele, ele vai continuar sujando. Infelizmente, né? E a cena que a gente mostrou por último na reportagem aí, você viu aquela que a gente comentou aqui no início da semana, a Semana do Meio Ambiente, um lixão em frente a um ecoponto. É realmente uma situação absurda. O Comitê Gestor de Limpeza informou que a coleta de lixo na área da Cidade Operária é realizada 3 vezes por semana e no local disponibilizou um ecoponto, como você viu aí, para o descarte desse tipo de material. O ecoponto da Cidade Operária. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de sexta-feira, são 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Silvan participa com a gente, falando os assuntos da área de segurança, já está aqui comigo. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Ô Silvan, a Polícia Técnica confirmou que aquele crânio encontrado lá, próximo à base, né, em Alcântara, é daquela senhora que estava desaparecida desde o ano passado, Silvan? Exatamente. Esse caso era um caso emblemático para a polícia. O caso da dona Alexandrina Garcia Costa. Ela sumiu desde o dia 20 de novembro, quando foi vista pela última vez saindo em companhia do marido, o seu Cleiton Nunes, de uma pousada onde ela trabalhava lá em Alcântara. De lá para cá, ela tinha desaparecido. Ele chegou a ser preso temporariamente, negou durante o tempo inteiro, dizendo que a mulher tinha discutido e que tinha arrumado as coisas e tinha ido embora. Depois, como não tinha provas contra ele, não tinha, há uma jurisprudência que disse não há corpo, não há crime e tal, ele acabou sendo posto em liberdade, acabou sendo solto. E agora, agora no mês já de abril, foi encontrado lá na região lá da área do centro de lançamento de Alcântara um crânio, foi trazido para cá, depois de várias perícias, exames feitos, confrontos feitos aqui no Instituto Médico Legal e no ICRIM, a Polícia Técnica e Científica concluiu que o crânio é realmente dessa senhora que está desaparecida, a dona Alexandrina Garcia. Isso pode dar uma reviravolta no caso, a partir do momento em que o inquérito foi concluído, o marido dela está em liberdade, mas ele foi indiciado no inquérito por feminicídio e ocultação de cadáver. Silvão, nós temos outro caso no interior do estado de uma mãe acusada de matar o próprio filho. Exato. Esse caso foi no município lá de Itapecuru e agora a Justiça decretou a prisão temporária da Patrícia Maria dos Santos Pereira, de 20 anos. Tudo começou quando o corpo de um bebê foi encontrado em uma sacola lá no povoado Vinagre, no município de Itapecuru Mirim. Aí a polícia começou a investigar a partir daí do achado do cadáver, as imagens
mostraram um carro que tinha ido lá fazer o despejo lá dessa sacola, e através das imagens desse carro, a polícia chegou ao seu Jackson, que era o motorista desse carro. Esse carro, inclusive, faz lotação lá em Itapecurumirim. Ele foi preso temporariamente, Jackson Matos Pereira, juntamente com a companheira dele, a dona Marilene dos Santos Menezes, tiveram a prisão temporária decretada. Ele diz que não sabia que era o corpo de um bebê, que pensava que alguém tivesse esquecido uma sacola de carne lá no interior do carro dele. Só que a filha deles, não é, depois foi na delegacia, que no caso é essa senhora, Patrícia Maria, e disse que realmente ela tinha tido um aborto e que, sem dizer para ninguém, ela colocou a sacola no carro do pai dela. E aí a polícia continuou investigando, não houve consistência de prova no depoimento dela, o Ministério Público achou que foi muito evasiva as indagações que foram feitas para ela, e ela não respondeu, e aí a Justiça acabou decretando a prisão temporária dela, que já está recolhida. Os pais dela foram soltos, e ela está recolhida lá na unidade prisional lá de Itapecurumirim. Obrigado, Silvão. Bom final de semana. Ok, bom fim de semana, Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos. Silvão Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2, participa também, você sabe, aqui do nosso Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 16 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. Termina hoje o prazo para pagamento da primeira parcela e da cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU 2019. Os contribuintes que optarem pela cota única e não efetuarem o pagamento até esta sexta-feira vão perder o desconto de 15%. Para emitir o documento, o cidadão deve acessar o endereço eletrônico da Secretaria Municipal da Fazenda. Caso precise recuperar a inscrição imobiliária do imóvel, deve verificá-lo nos carnês antigos do IPTU. Cerca de 2,5 milhões de contribuintes que declararam imposto de renda neste ano vão receber dinheiro do fisco. A Receita Federal abre, a partir de segunda-feira, a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda à pessoa física. Considerando os lotes residuais e o pagamento de 2019, o total gasto com as restituições deve chegar a mais de 5 bilhões de reais para 2.573.186 contribuintes. A lista com os nomes estará disponível a partir das 9 horas no site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone no número 146. Candidatos que fizeram o Enem 2018 e que queiram concorrer a uma vaga em universidades públicas deverão se inscrever até hoje. O processo é online e gratuito. Ao todo, 76 universidades em todo o país usam o SISU para selecionar os alunos. São mais de 59 mil vagas em 1.731 cursos. Segundo o Ministério da Educação, é a maior oferta de cursos e vagas para o segundo semestre na última década. O candidato preenche os dados pessoais e pode escolher até 2 opções de cursos, e aí é só acompanhar a atualização da nota de corte. Pode participar do SISU quem fez Enem no ano passado, só não pode ter tirado 0 na redação. No próximo bloco, corpos de meninas maranhenses mortas no Chile já estão a caminho do Brasil, serão velados em São Luís nesse final de semana. Informações aqui no Bom Dia, já já. Você vai ver também o quadro de política com o John Coutrinho, ele vai mostrar como foi o encontro de ontem do governador Flávio Dino com o ex-presidente Lula, e ainda governadores lançam carta de apoio à reforma da Previdência. Os detalhes já já. Imagens ao vivo nesse momento você tem da Rua da Estrela, no Centro Histórico da capital. Olha como é que está bonito o nosso Centro Histórico. Voltamos já já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa sexta-feira. Os corpos das meninas maranhenses que morreram no Chile já estão vindo para São Luís, onde acontece o velório. Pela primeira vez ontem os pais deram uma entrevista sobre o assunto, falaram sobre essa tragédia. Eduardo Ericeira tem informações para nós. Eduardo. Pois é, Adalberto, lamentavelmente, esse episódio que gerou muita repercussão e muita comoção em todo o estado do Maranhão, na verdade também em todo o país e também no mundo. Os corpos das meninas saíram do Chile na noite de ontem e devem chegar aqui na capital São Luís, ainda hoje, pelo menos essa é a previsão. Os corpos de Isadora Bringel, de 7 anos de idade, Cálida Trabucci Lisboa, de 3 anos, devem chegar aqui a São Luís
hoje. Pelo menos, como eu disse, essa é a previsão. Nós ainda não temos detalhes sobre o velório, Adalberto, mas já sabemos que ele vai acontecer aqui na capital maranhense. As meninas morreram atingidas por pedaços de uma rocha que se desprenderam de uma montanha nos Andes, em um local que costuma atrair turistas. Ontem, os pais das meninas deram uma primeira entrevista à imprensa. Jorge Alberto Trabucci Lisboa, pai de Cálida, afirmou que as crianças estavam acompanhadas de adultos em todo momento. Após uma hora de passeio, uma pessoa teria gritado ao avistar a pedra caindo, mas não teria dado tempo de salvar as meninas. As duas famílias ressaltaram que jamais levariam as crianças a um local proibido. Em nota, o governo do Chile afirmou que vai reforçar a instalação de placas que alertem sobre os riscos nas imediações do reservatório em que aconteceu a tragédia. O local fechou até o dia seguinte ao incidente e reabriu na última terça-feira. Cálida e Isadora viajavam pelo Chile com suas famílias, que são amigas. As duas meninas estudavam na mesma escola no município de Bacabal. Nós estamos levantando mais informações sobre o velório das meninas, que acontece neste fim de semana aqui na capital maranhense. Mais detalhes sobre esse assunto as pessoas podem acompanhar no nosso portal, ma10.com.br, e ao longo da nossa programação nos nossos telejornais. É com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, vai ser lançada hoje pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Maranhão uma campanha para combater esse problema. Sobre o assunto, converso, o trabalho infantil, com Antônio de Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho no estado do Ceará, palestrante, inclusive, do lançamento dessa campanha. Seja bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Bom dia. Obrigado, Adalberto. Bom, nós temos uma situação aqui que o trabalho infantil é proibido no Brasil, né? Mas mesmo assim, segundo o próprio IBGE, os dados são de 2016, o país tem quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando de forma irregular. Adalberto, infelizmente isso ainda é uma realidade que nos preocupa bastante, e principalmente porque boa parte dessas crianças e adolescentes estão fora da escola, principalmente se a gente pegar adolescentes. A evasão escolar é altíssima entre os adolescentes que trabalham, chegando em muitos casos a 30%. A gente tem o senhor que é procurador lá no Ceará, sabe bem que aqui no Nordeste a gente ainda tem uma cultura, né, de muitas das vezes no interior do estado trazer crianças ou adolescentes para a capital, muitas das vezes usando o argumento de vamos levar para a capital para estudar. E chegando aqui, essas crianças são submetidas a um trabalho irregular. Como é que é essa situação hoje no Ceará e como é que você observa essa necessidade de campanhas como é que vai ser lançada daqui a pouco para mudar essa cultura? É importante a campanha de conscientização para mudar a cultura. Agora, Adalberto, eu gostaria só de lembrar que esse não é um problema só do Nordeste, a questão cultural, forte, a questão cultural é um forte fator determinante do trabalho infantil em todo o Brasil. E se nós pegarmos, por exemplo, a região sul, hoje ela tem índice de trabalho infantil maior do que o Nordeste e o aspecto cultural pesa mais lá do que o socioeconômico. No Nordeste, temos ainda forte influência cultural, mas o aspecto socioeconômico é o que tem pesado mais, né? Nós temos muitas famílias que têm utilizado crianças e adolescentes na ajuda do próprio sustento. Tá? Então, e no tocante ao trabalho infantil doméstico, a situação é ainda mais difícil porque ele acontece num local que é protegido pelo princípio da inviolabilidade do domicílio. Então, é difícil você chegar no domicílio para uma fiscalização. Quase sempre, só se um vizinho, alguém ali que conheça, fizer a denúncia. Daí a necessidade e a importância das pessoas, de fato, denunciarem, né? Essas denúncias têm aumentado? Qual a informação que o senhor tem sobre esses dados, esses levantamentos que são feitos, a partir, inclusive, do Disque 100? Infelizmente, não temos muitos casos de denúncia comparado com o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Nós sempre dizemos que não podemos entrar nas residências, mas podemos entrar nas consciências. Então, é importante que a sociedade perceba o trabalho infantil como uma violação de direito e que faça denúncias. E no caso do trabalho infantil doméstico, principalmente, a necessidade dessa participação da sociedade. Não só na denúncia, mas principalmente na consciência de não tolerar, e não explorar e nem tolerar a exploração de crianças e adolescentes no trabalho. Mas tem várias outras situações além do trabalho doméstico, porque hoje o trabalho doméstico ele representa em torno de 6% a 7% dos trabalhos infantis em geral. Mas ainda temos muitos trabalhos na agricultura, temos trabalhos em atividades informais urbanas e temos um percentual muito grande nas chamadas piores formas de trabalho infantil, que envolve a exploração sexual e o recrutamento para o tráfico. Então, são situações bastante preocupantes, principalmente nessas modalidades em que você tem uma atividade ilícita e fica ainda mais difícil identificar e
e também combater, né? Há necessidade de um trabalho em rede muito forte, um trabalho forte com educação, um trabalho forte com políticas públicas no âmbito da assistência social, dos serviços de convivência, das atividades esportivas e culturais. Quais são as consequências para a criança, para o adolescente desse tipo de trabalho? Olha, são muitas. No aspecto da educação, as consequências é a evasão escolar 3 vezes maior, rendimento escolar 17% menor. Há muitas marcas no dia a dia que pode ser percebida pelos educadores, como chegar atrasado, como estar cansado, dormir, certo? São situações que podem ser identificadas por um educador que esteja conscientizado, sensibilizado sobre a questão. No aspecto da saúde, são muitos prejuízos. Muitos acidentes acontecem, mortes acontecem com crianças e adolescentes em situação de trabalho. E no desenvolvimento psicossocial, no desenvolvimento, por exemplo, do futuro profissional, os prejuízos são grandes. As chances de quem entra precocemente no mundo do trabalho de concluir os estudos são menores e, portanto, as oportunidades de trabalho menores. Então, a sociedade perde, a criança perde, a família perde, a sociedade perde, o Estado perde com o trabalho infantil. É importante lembrar a família, algumas empresas também que submetem crianças a esse tipo de trabalho e adolescentes, que elas podem ser punidas na forma da lei, não é? Sim, sim. É preciso responsabilizar, né? Além de proteger a criança e adolescente vítima da exploração, é preciso responsabilizar quem explora. Agora, Adalberto, é importante também que as empresas percebam que elas têm muito a contribuir na luta contra o trabalho infantil, retirando adolescentes de situação de trabalho sem proteção, e muitos deles nas piores formas, atividades insalubres, e muitos deles fora da escola, e incluí-los no programa de aprendizagem profissional, porque as empresas podem e devem contratar aprendizes, pelo menos 5% de seus empregados como aprendizes. É uma forma de combater o trabalho infantil, retirar adolescentes que hoje representam mais de 80% do trabalho infantil, retirar esse adolescente dessa situação de exploração e incluí-los em programa de aprendizagem profissional, contratando-os como aprendizes. Esse é um debate importante que tanto a sociedade como as empresas e o poder público precisam contribuir com essa política pública fundamental, que é a aprendizagem profissional. Eu recebi aqui no Bom Dia Maranhão o procurador do Ministério Público do Trabalho do Ceará, Antônio de Oliveira Lima, palestrante daqui a pouco do lançamento da campanha Criança Não Deve Trabalhar, Infância é Pra Sonhar. O lançamento acontece já às vésperas aí do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é dia 12 desse mês. O lançamento acontece daqui a pouco, portanto, aqui na capital maranhense. Lembrando que essa campanha é uma realização do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes de São Luís, do Fórum Nacional também, do Ministério Público do Trabalho e da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Obrigado pela presença aqui no estúdio do Bom Dia. Obrigado, Roberto. Portanto, acontece daqui a pouco o lançamento dessa campanha. Só confirmando o local do lançamento, daqui a pouco, vai ser às 9 horas da manhã o lançamento da campanha. Só confirmando o local, no Espaço Orienta, que fica no bairro do Renascença. Obrigado pelas informações. São 7 horas e mais 31 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Agora vamos à Imperatriz, porque o estado do Maranhão tem registrado um grande número de focos de queimadas. Luiz Carlos Lima nos traz informações direto lá da segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Luiz Carlos, bom dia. Olá, Adalberto. Bom dia para você e a todos que nos assistem. A Delegacia de Repressão ao Narcotráfico divulgou um balanço das apreensões de drogas e armas realizadas nos primeiros 5 meses deste ano aqui em Imperatriz. Segundo os dados da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico de Imperatriz, do mês de janeiro até o dia 5 de junho, foram instaurados 19 procedimentos relacionados ao tráfico de drogas. Ocorrências que também envolvem receptação e posse irregular de arma de fogo. A Senarc também divulgou a quantidade de droga apreendida nesse mesmo período. Foram 25 quilos e 439 gramas de maconha, 6 quilos e 590 gramas de crack e 9 quilos e 621 gramas de cocaína. A droga que chega no Maranhão, chega em Imperatriz, ela é proveniente de outros estados, então quando o trabalho de fiscalização, o trabalho de repressão e prevenção ao tráfico, ele é bem feito, né, nesses locais onde a droga sai, naturalmente menos droga chega no destino final. A Delegacia de Repressão ao Narcotráfico apreendeu esse ano 3 quilos e 14 gramas de insumos usados para adulterar a cocaína. É uma estratégia dos traficantes para lucrar com o aumento do volume do material oferecido aos usuários. Quanto às prisões, até o início do mês de junho foram 19 realizadas pela Senarc.
Desse total, 17 foram em flagrante, incluindo o caso de 2 mulheres que foram abordadas na BR-010 dentro de uma van, transportando crack no short de uma criança de apenas 1 ano de idade. A vegetação seca por causa da estiagem favorece o aparecimento dos focos de queimadas aqui em Imperatriz e em várias regiões do estado. Levantamento feito pelo INPE mostra que o Maranhão aparece em 7º lugar no ranking das queimadas este ano em todo o país. O período chuvoso foi intenso, mas assim que deu uma trégua, os registros de queimadas logo começaram a aparecer. Os índices são contabilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e, de acordo com os números divulgados, o Maranhão é o 7º estado com maior registro de focos de incêndio. A gente já começa a se preocupar com esses focos, porque vai estar iniciando esse período de estiagem, né, nesses próximos meses, até outubro, talvez até meados de novembro, né, como a gente teve o ano passado, tá? Então é uma preocupação a mais do Corpo de Bombeiros. E a gente deixa um alerta mais uma vez para a comunidade que não faça uso do fogo para limpeza de terreno. Deve ser feito também o isolamento da área e assim dá para minimizar os focos em vegetações, ajudando também a manter a boa qualidade de vida, evitando problemas de saúde respiratórios causados pela fumaça. É terminantemente proibido o uso de fogo aqui no meio urbano. É crime, a pessoa pode estar sendo enquadrada aí, sendo encaminhada até a delegacia para justificar a queima de locais utilizando seu fogo aqui no meio urbano. É isso, Adalberto, muito cuidado com as queimadas. A gente volta com você, desejando um bom fim de semana a todos. Obrigado, Luiz. Bom final de semana a todos aí, Imperatriz também. O Maranhão se destaca em relação às queimadas no Brasil. Nessa época do ano, todo cuidado é pouco. Vamos falar de política agora? Participa do Bom Dia o nosso colunista John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, aconteceu ontem um encontro do governador Flávio Dino com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Como é que foi esse encontro? Bom, o ex-presidente Lula recebeu o governador Flávio Dino, Adalberto, e também a presidente nacional do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos. Nesse encontro foi pontuado, ontem eu falava com o governador e perguntava qual foi o tema do encontro. Ele disse que prioritariamente foi a questão que o ex-presidente pediu para ele defender a soberania nacional relacionada principalmente às áreas de ciência e tecnologia. E, claro, continuando a defesa aí dos mais pobres e oprimidos e da democracia no país. Nós temos um vídeo que nós conseguimos da internet, onde mostra o governador falando logo depois desse encontro ali que ele teve com o ex-presidente Lula na Polícia Federal de Curitiba. Vamos acompanhar. Frisando muito a importância da luta democrática e da luta pela soberania do Brasil. Então foi uma visita de grande importância e foi muito bom ver o presidente com essa leitura atualizada e forte sobre o Brasil, ajudando na reflexão política e na ação política concreta. Bom, aí foi o governador Adalberto falando sobre esse encontro, claro. O Flávio deve continuar mantendo contato com o ex-presidente Lula em outras oportunidades, no sentido de reforçar essa posição de oposição ao governo Bolsonaro. João, governadores divulgaram uma carta de apoio à manutenção de estados da reforma da Previdência. Como é que foi esse posicionamento dos governadores? Parece que só 2 governadores não assinaram essa carta, não é? Isso, Adalberto. Essa carta estava sendo trabalhada. Essa carta assinada pelos governadores que defende que estados e municípios estejam incluídos na reforma da Previdência. Porque é uma discussão ali na Câmara de que talvez os estados e municípios, alguns deputados federais, defendem que estados e municípios fiquem de fora dessa reforma da Previdência. E ontem o governador Ibanez, lá do Distrito Federal, do MDB, divulgou essa carta um pouco de forma assodada, segundo o governador Flávio Dino, que não assinou, juntamente com o governador da Bahia, Rui Costa, e o Wellington Dias, do Piauí, e a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, também disseram que não assinaram. Porque, segundo eles, a carta estava sendo trabalhada para depois ser divulgada. Houve uma antecipação, o que gerou um desconforto por parte, principalmente do governador Flávio Dino, que disse que não poderia, portanto, referendar essa carta agora. Há uma discussão, Alberto, é o seguinte:
Os deputados federais, alguns deputados federais, não querem ter a imagem aí desgastada junto ao eleitorado. Por isso eles tentam desmembrar, se afastar da reforma da Previdência. Por isso, defendendo que os próprios estados, alguns desses estados, façam sua própria reforma da Previdência, a própria reforma. Ou seja, enviando para a Assembleia Legislativa para que os deputados estaduais votem, portanto, a proposta e o projeto dos governos. Isso, claro, é como se fosse uma forma de se distanciar do desgaste gerado. Segundo informações, Adalberto, 350 bilhões de déficit em 10 anos no estado, em cada estado, se não for aprovada a reforma da Previdência. Hoje o déficit é de 100 bilhões por ano nos estados em relação ao déficit previdenciário. Por isso, essa urgência de aprovar a reforma da Previdência e a unificação. Até para que não fique em cada estado, colocar para aprovação na Assembleia, a Assembleia discutir, demoraria um pouco, Adalberto, e isso geraria, claro, dano, principalmente aos funcionários que dependem, portanto, das suas aposentadorias. Então, o governador Flávio Dino deve assinar isso, mas um pouquinho mais na frente, porque ele é contra a capitalização defendida e diz que, por enquanto, a reforma atinge os mais pobres e necessitados. Obrigado, John. Obrigado, Bom Alberto. final de semana. Até segunda. É o nosso Diogo Trem participando aqui do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, confira a expectativa dos times maranhenses para a rodada do Campeonato Brasileiro. E você vai ver também as dicas para o seu final de semana com destaque para as prévias juninas. É isso mesmo. Imagens ao vivo agora você tem aqui da cidade, Praça Nauro Machado, no centro histórico da cidade, um dos pontos, inclusive, do arraial oficial desse ano, que começa a partir do dia 19, mas esse final de semana já tem as prévias por lá. Os detalhes daqui a pouco. São 7 horas e mais 43 minutos, 7h43, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, em todo o estado. Agora a gente vai falar de esporte. Hoje é sexta-feira, a gente fala de Campeonato Brasileiro, vamos falar do Sampaio Corrêa, que está se preparando para se reabilitar na competição. Está valendo uma invencibilidade de 5 jogos, foi quebrada com uma goleada fora de casa, mas quer retomar, claro, o Sampaio aí, 3 pontos importantes, com uma vitória nessa próxima partida, que é extremamente importante no Campeonato Brasileiro. A equipe, comandada pelo técnico Julinho Camargo, treinou no dia de ontem no Castelão. Após perder por 3-0 para o 13 de Campina Grande e quebrar uma invencibilidade de 5 jogos, o Sampaio Corrêa volta as atenções para tentar recuperar a liderança da tabela. Para isso, nos treinos de preparação, busca reforço físico, técnico e tático. O treinador Julinho Camargo já iniciou o processo de montagem do time titular, mas ainda aguarda um parecer do departamento médico. Dionis e Patrick Calmon ainda são dúvidas. E os próximos 2 desafios serão em casa, aqui no Estádio Castelão. Primeiro contra o Náutico, depois contra o ABC. Desafios importantes que o Sampaio tem, aproveitar que você vai fazer 2 jogos na sequência aí com 2 jogos em casa para somar esses pontos. Um detalhe, as assessorias de comunicação de Moto e Sampaio Corrêa, as 2 maiores equipes do nosso futebol. No dia de ontem, as 2 equipes tiveram problemas em relação à logística para o treinamento. O Sampaio acabou atrasando a chegada lá no Estádio Castelão, complicou a situação porque havia uma previsão de entrevistas para a imprensa, acesso da imprensa no treino aberto e entrevistas, inclusive, antes do treino lá no Castelão. Então, é preciso ter cuidado para o cumprimento desses horários para que a gente possa também fazer o nosso trabalho, né? Às vezes fica difícil você trabalhar num planejamento quando há uma interrupção dessa ordem em cima da hora. O outro é o motoclube, que ia treinar num campo, depois mudou em cima da hora para um outro campo e ninguém da imprensa foi avisado. Então, por favor, mais organização aí para que a gente possa continuar aqui dando apoio que o futebol do Maranhão merece, não é? Vamos em frente falando de Campeonato Brasileiro. Ainda agora é hora de conferir os jogos programados para o final de semana. Amanhã já tem bola rolando com o time maranhense em campo no Campeonato Brasileiro. Amanhã, pela Série C, o Imperatriz tenta se reabilitar na competição diante do ABC, em Natal. As 2 equipes vêm de derrota no Brasileiro e se enfrentam às 4 da tarde no estádio Frasqueirão. Domingo, às 6 da tarde, pela Série D, o Moto, já classificado, recebe no Castelão o time do Atlético de Roraima. No mesmo horário, o já eliminado Maranhão Atlético Clube pega o Altos do Piauí, em Teresina. A partida acontece no estádio Lindolfo Monteiro.
Segunda-feira, pela Série C, o Sampaio recebe em casa o Náutico. A partida está prevista para 8 da noite no Estádio Castelão. Vamos mudar de assunto, agora a gente confere a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vem comigo então, vamos conferir o tempo para essa sexta-feira. Lá em Barreirinhas, no Portal dos Lençóis Maranhenses, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A mínima em Barreirinhas 25, a máxima 33 graus. Em Carolina, pouca nebulosidade e ausência de chuva hoje, hein? A mínima, olha só, caiu bastante, né? 17 graus, mas a máxima vai para 35 lá em Carolina. Em Codó hoje, céu parcialmente nublado, a claro, ausência de chuva. Mínima 22, máxima 35 graus. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa, parceria com o Laboratório de Meteorologia da UEMA, no Núcleo Geoambiental. Mais 3 cidades para você, Barra do Corda com céu claro a parcialmente nublado, ausência de chuva, mínima 19, máxima 34. Imperatriz, céu claro a parcialmente nublado, ausência de chuva, mínima de 24, máxima 34. E aqui em São Luís, na capital, nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada, mínima 23, máxima 33 graus. Olha, gente, com a chegada do período junino, o comércio informal também aposta em boas vendas. Um dos atrativos, as delícias da culinária maranhense. Arroz de cuchá, torta de caranguejo e toda uma variedade de pratos típicos. Tantos sabores e fica até difícil escolher. Mas uma coisa é certa. Uma delícia, muito gostoso, né? Tem que aproveitar. Enquanto está a culinária na época de São João, muitos atrativos, aproveitando para comer um pouco. Tão bom que tem gente que gostaria que o período nem acabasse mais. Uma comida muito boa, que é da nossa cultura, que era uma coisa que era para a gente ter todos os dias, né? Mas é muito bom ter que provar isso agora. Maranhenses e turistas, todos interessados em arroz de cuchá e camarão, torta de camarão, só as comidas típicas. Sempre em busca de coisa gostosa. Ah, com certeza. Todo esse interesse é motivo de animação para quem vende, não só comida, mas também outros produtos como artesanato. No Centro Histórico de São Luís, a movimentação no período de pré-São João já é grande. E eles acreditam que este ano as vendas possam ser ainda melhores. É que além das já tradicionais manifestações culturais, a expectativa é de que toda a decoração aqui do Centro Histórico possa atrair ainda mais pessoas. O São João no Maranhão é tradição, né? E esse ano com essa decoração, né, ajudou muito, trouxe o turista, trouxe também o povo maranhense que deixou de visitar o Centro Histórico pela falta de movimentação. E esse ano a gente está vendo que houve um grande interesse em movimentar, né? E isso com certeza gera mais renda, gera mais lucro para a gente fica bem satisfeito. Com tantas opções, os turistas que vêm conhecer a capital ficam enlouquecidos. Legal, parabéns ao Hugo aí pela reportagem, é verdade, ficam enlouquecidos e olha, esse final de semana já tem prévias juninas, aliás, essa semana, né, elas já começaram, mas lá no Centro Histórico em especial é para lá que a gente vai agora com o Eduardo Ereceira. Eduardo, tudo pronto para as prévias aí do fim de semana, já começa, hoje já tem programação, né? Pois é, Adalberto, pessoal empolgado aí na reportagem do Hugo, a gente pôde acompanhar, mas o São João do Maranhão, um dos melhores do mundo mesmo, muitos turistas visitando a capital São Luís, o pessoal que mora aqui também, os ludovicenses, maranhenses, o pessoal do interior do estado que visita a capital maranhense, que respira o São João agora neste mês de junho. Pois é, Adalberto, a gente inclusive falou aqui no Bom Dia Maranhão sobre as prévias que já começaram desde o dia 5, na última quarta-feira. Ontem aqui estava lotado, a gente conversou já com o pessoal da segurança, que fez a segurança no local, que deixou o plantão, outros policiais militares que já assumiram hoje, disseram que ontem deu muita gente aqui nessa região do Centro Histórico. O pessoal já está dando inclusive o grau aqui, os agentes de limpeza chegaram às 7 horas da manhã, bem cedinho, para fazer a limpeza aqui do local. A gente pede que as pessoas inclusive joguem o lixo no local adequado, já que tem galões aqui de lixo, o pessoal jogar no local. Agora vamos para a programação, Adalberto, como você falou, a programação segue hoje, bem ali na Casa do Tambor de Crioula, na Rua da Estrela, a partir das 18 horas tem o Cacuriá de Dona Teté, 19 horas tem o Boi Brilho da Ilha e às 20 horas, portanto às 8 horas da noite, tem o Boi Barrica, fechando a programação desta sexta-feira. Segue no final de semana, sábado e domingo. No sábado, o palco da festa vai ser aqui na Praça Nauro Machado e também lá no Canto da Cultura,
aonde o palco já se encontra montado para receber as brincadeiras no sábado, nesta área aqui da Praça Nauro Machado, até ali o Canto da Cultura. A programação começando também às 18 horas com o boi Novilho Branco, às 19 horas Companhia Encantar e 20 horas boi de Santa Fé. No domingo, boi de Nina Rodrigues, a partir das 17 horas, 7 da noite, 19 horas, baile de caixa e às 8 da noite, 20 horas, fechando a programação desse primeiro final de semana, pré-São João aí, às 8 horas da noite tem o boi de Axixá. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Confira agora nosso Guia Cultural. Olá, mais um Guia Cultural começando com muitas dicas de diversão para toda a família. Inclusive, a criançada vai vibrar com a Patrulha Canina que invadem os cinemas nesse fim de semana. E nessa nova aventura, nas telonas, a equipe da Patrulha Canina ganha superpoderes depois de receberem a energia dourada de um meteoro que caiu na Baía da Aventura. Está pronto para parar a encrenca? Outra dica é o filme familiar da sequência de 4 vidas de um cachorro. A história comovente de um cão dedicado que encontra o significado de sua própria existência através da vida dos humanos que ele ensina a rir e também a amar. And then it happened. I was a puppy. E para fechar as dicas do cinema tem X-Men Fênix Negra. No filme, os X-Men enfrentam seu inimigo mais formidável e poderoso, Jean Grey, que luta contra uma entidade dentro dela que faz aumentar seus poderes de uma maneira que ela não consegue compreender nem conter. Esse fim de semana é dia de teatro no Arthur Azevedo. O espetáculo Contrações tem a direção de Grace Passot e é premiadíssimo pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. No elenco, as atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes demonstram as facetas mais absurdas das relações humanas a partir do escritório de uma grande corporação. Sábado, a apresentação será às 20 horas e no domingo, às 19. Eu sou obrigada a te falar isso? Não, não é. Amanhã, o Balaio de Gato reúne o show de reggae com a cantora Emanuele Paes e banda e a discotecagem de Nani Ribeiro e Pedro Sobrinho. Esse encontro acontece a partir das 20 horas no Odeon Sabor e Arte, que fica na rua João Vital de Matos, na Praia Grande. Sábado também é dia de homenagem no bairro de Fátima. São os 20 anos de tributo a Coxinho, o gigante da cultura popular do Maranhão. E para essa festa tem Bumba Meu Boi, dança portuguesa, tambor de crioula e muito mais. Esse encontro começa a partir das 20 horas no antigo ponto final do bairro de Fátima. E as prévias do São João já estão a todo vapor e seguem até o dia 15 de junho na Casa do Tambor de Crioula e na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico. Hoje, a programação da Nauro Machado será com o Cacuriá de Dona Teté, Boi Brilho da Ilha e Boi Barrica a partir das 18 horas. No sábado, a festa junina continua às 18 na Nauro, com o Boi Novilho Branco, depois a Companhia Encantar e Boi de Santa Fé abrilhantam a noite. Já no domingo, é a vez do Boi Nina Rodrigues, Baile de Caixa e Boi de Axixá, encerrando o primeiro fim de semana de prévias. A programação completa da Casa do Tambor de Crioula você confere no ma10.com.br. E essas foram as nossas super dicas de hoje. Se você quer divulgar algum evento aqui, é só enviar os dados para o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia para você.